E agora a última parte, que é a quinta parte, não é isso? Quinta parte desse vídeo aqui. Documentário aqui, falando sobre Romão Ferreira, Romão Gramacho e a Isso. família toda aí. Então vocês deu para entender, quem for ver esse vídeo, qual era a relação de Romão Ferreira de Azevedo, o mais famoso Romão aqui da nossa região, com o primeiro Romão que lá chegou, o Romão Gramacho. Ele era neto dele, neto paterno dele. Agora, sobre o inventário, vai falar sobre a propriedade dele, que era um dos detalhes que os inventários também tinham, né? Vai dizer que ele tinha uma casinha com aviamento de fazer farinha, e isso em 1857 ele deixou essa casinha de fazer farinha lá, 1857, né? Lá na fazenda Saco do Enjeitado. Então lembrando, que eu encontrei documentos citando Saco do Romão com 4 nomes. Ora como Fazenda Saco, ora como Saco do Romão, Fazenda Saco do Romão, ora como Saco do Romão Gramacho Ferreira, e também encontrei como Fazenda Saco do Enjeitado no inventário de Romão Gramacho. Então veja só, e hoje povoado Saco do Romão, que inicialmente foi uma fazenda. Então aqui diz o quê? Que essa casinha com aviamento de fazer farinha foi avaliada na época em 15 mil réis, que era o dinheiro da época. Dentre os bens, tinha 2 espingardas, que era a forma que eles tinham para se defender também, né? Caçar, né? Também. Exatamente, e caçar também. Uma espingarda velha e outra comprida. Uma pistola velha, sela arriada, que ele tinha esporas de prata, cordão grosso de ouro com um São Brás. Eu vi isso em outros inventários também, como que as pessoas tinham uma certa devoção ao São Brás, que usavam cordão de ouro. Então em vários inventários que eu pesquisei também citava isso, né? Como que as pessoas tinham isso como se fosse uma proteção, né? Ele também tinha uma imagem do Senhor, outra de Santa Rita, ou seja, dando a entender que Santa Rita era uma das santas da devoção dele, né? E uma imagem do Senhor Jesus, né? Que representaria o Senhor Jesus. A propriedade foi avaliada na época em 20 mil réis, né? Só que tinha, como era mais simples a propriedade dele, mas tinha inventário de pessoas mais, que digamos, a elite da época, que você via que era uma fortuna, né? Quando ia avaliar a propriedade. As benfeitorias de curral velhos que ele fez, cercados velhos, parte do açude do Saco do Enjeitado, que é o mesmo Saco do Romão. Então vê que na época dele já tinha um açudezinho ali, não sei em qual local ficava, esse açude da época dele. Mas seria interessante, não sei se os mais velhos vão saber contar isso. Vão saber contar onde era a casa de Romão Preto, Romão Ferreira de Azevedo, que é mais novo. Agora a casa desse Romão Gramacho Ferreira, aí realmente eu creio que é mais difícil saber hoje. Mas a não ser que conversando com o pessoal mais antigo, quem sabe alguém soubesse alguma coisa que foi passada de geração a geração, onde era a casa de Romão Gramacho. Alguém poderia dizer alguma coisa, né? Então veja só, essas benfeitorias que fez no açude que pertencia a ele, a esse antigo Romão, né, tudo no valor de 5 mil réis. Outra parte de terras, que também tinha lá no saco, custava 1.000 réis na época, avaliada em 1.000 réis, na fazenda, a mesma fazenda Saco do Enjeitado, avaliada em 30 mil réis. Declarou também, em outra imagem desse inventário, né, que Alexandre Ferreira de Araújo, que já era falecido, antes de falecer, ficou devendo ao seu casal, ou seja, a viúva do pai dele, que era Romão Gramacho, ou seja, a terceira esposa do Romão Gramacho, o Alexandre Ferreira de Araújo, antes de falecer, ficou devendo ao pai dele, né? E agora no caso que seria a dívida para a viúva, mas como ele tinha falecido, mas ficou devendo a quantia de 16 mil réis. Em outra página vai citar que ficou devendo o valor do sepultamento, apenas isso. Aí cita o recibo da despesa, porque naquele tempo os cemitérios eram ao lado da capela, ao lado da igreja matriz, ou atrás ou ao lado, né? Houve uma época no início que quanto mais dinheiro você tinha mais privilégio. Se o seu desejo era que no testamento deixasse fosse sepultado ali dentro da própria igreja, isso era permitido. Isso, às vezes ali perto do altar, ou às vezes na lateral, enfim. Dependendo do local, o valor era maior. Isso era mais naquelas famílias abastadas. Agora, chegou um momento que por conta de doenças e outras coisas, foi proibido sepultar dentro da igreja. E aí ficou os cemitérios ao lado da igreja ou atrás. Então, nessa época era assim. Até que depois foram surgindo os cemitérios mais afastados. Nesse caso aqui,
Tudo isso tem uma despesa, inclusive o sepultamento. Cita 19 de setembro de 1857, né? Ou seja, o recibo da despesa do funeral do finado Romão Gramacho. Cita o padre Arco Verde, que esse padre passa para outro pároco, o reverendo Pedro Manuel Ferreira Rabelo Aranha, que era um reverendo aqui, auxiliar do padre Pedro Manuel da Silva Burgos. Esse padre Burgos está sepultado aqui na paróquia, faleceu em 1872. Então, como ele foi sepultado no lugar, que dá a entender no documento que ele também tinha alguma propriedade em Baixa Verde, que eles tinham ligação ali com a Boa Vista de Baixa Verde, dá a entender como se ele faleceu lá, né? Então ali um padre, ele chegou para poder, no que fez aqui essa nota, né, da despesa do que foi usado para poder fazer o sepultamento, então a data do sepultamento e tal, aí ele passou para outro padre, né? Enfim, essa pesquisa foi realizada por mim, lá no dia 4 de maio de 2024. E eu estou fazendo um trabalho de pesquisa, conversei até com o seu Chiquinho Romão, que ele até me incentivou também para escrever. Eu estou pesquisando para escrever sobre isso, né? Escreveu um livro? Sim, um livretinho sobre, um pequeno livro sobre isso. Inclusive, com isso a gente vai entender o que é que acontece. Toda essa relação parentesco. Os Romão do Riachão, num vídeo que eu gravei com Dona Belinha Romão, no início do ano passado, salvo engano, ou foi no final do ano atrasado. O pai dos Romão do Riachão, aqui de Flores, era Manuel Romão Ferreira de Araújo. Deixou em 7 filhos. Para uma pessoa naquela época ser chamada assim, Manuel Romão Ferreira de Araújo, ou Manuel José Ferreira de Araújo, significa, por exemplo, esse segundo nome dele, Romão, dá a entender que o pai dele se chamava Romão. Então, ou seja, Manuel Romão Ferreira de Araújo do Riachão, que faleceu no ano de 1900, há 125 anos atrás, e sepultado naquele cemitério velho ali embaixo, deixou 7 filhos, ele, acredito eu, que era filho do Manuel Ferreira de Araújo, e Manuel Ferreira de Araújo sendo filho do Romão Gramacho Ferreira. Então, o patriarca dos Romão do Riachão dá a entender que ele era neto do Romão Gramacho Ferreira lá do Saco. Manuel Romão Ferreira de Araújo, ele foi quem gerou toda a descendência dos Romão ali no Riachão, mas ele sendo descendente do Romão Gramacho Ferreira lá do Saco. Que se espalha, né? Se espalha. Agora, o que acontece? Quando você vai olhar ali, Cachoeira dos Profílios, Sítio dos Nunes, o primeiro profílio que ali chegou era Profílio Vicente Ferreira, patriarca daqueles profílios dali. Profílio Vicente Ferreira, até seu João Inácio conversou comigo sobre ele também, que era toda a mesma família também, desceu daquela região de Boa Vista, para lá. Profílio Vicente Ferreira, ele era filho de um homem chamado Vicente Ferreira de Araújo. Salvo engano, eu acho que era bisavô de Adelmo Badessa, que Adelmo Badessa conversou comigo certa vez sobre isso. Era bisavô de Adelmo Badessa ou era avô dele. Era uma coisa assim. E assim, um primo pesquisador lá de São Caetano Betânia, o Cícero Caleb, que hoje mora em Israel, ele descobriu muitos documentos de Ferreira de Araújo, inclusive, ele descobriu o registro de casamento civil desse Profílio Vicente Ferreira, filho de Vicente Ferreira de Araújo, morando ali, natural da Boa Vista, de Baixa Verde Triunfo ali, e o ano que ele se casou, final do século, salvo engano, final do século XIX, salvo engano é isso, ele tem esse registro lá. E cita lá que realmente o Profílio Vicente Ferreira era filho de Vicente Ferreira de Araújo. Em algum momento, ele vai comprar aquelas terras ali da Cachoeira dos Profílios e vai morar lá. Também encontrei registro citando Marculino Ferreira de Araújo, Marcelino Ferreira de Araújo, morando para aquelas bandas também da Cachoeira. E o óbito desse Profílio Ferreira de Araújo, Profílio Vicente Ferreira, filho de Vicente Ferreira de Araújo, é do ano 1930, foi o ano que ele faleceu. Né? Enfim, todos eles têm um parentesco. E ligação também com os Ferreira de Araújo, de São Caetano de Betânia. Por quê? Os Teotônio lá do navio, por uma parte, a origem é o Souza Ferraz, de Floresta, que fundaram Betânia. Mas por outra parte, os Teotônio têm ligação com os Ferreira de Araújo, que por sua vez têm parentesco com o pessoal dali do Saco. Segundo falou também seu Chiquinho Romão, que conversou com o pai, o final falecido pai, de Onofre, vereador, que era daquelas bandas também. E também já conversando com outros pesquisadores como o Cícero Caleb, que conversei agora há pouco, que ele é Ferraz por uma parte e por outra parte é Ferreira de Araújo. A gente também falou bastante sobre isso. Ele fez várias descobertas lá, no livro da paróquia de Floresta, e daqui também a gente foi fazendo toda essa ligação. Só que a pesquisa ainda continua. E sobre
a Fazenda Estreito aqui, eu encontrei registro de batismo de 1830 e pouco, de um filho de um Joaquim Ferreira de Araújo. E um primo meu de Afogados achou um outro gramacho, que morava em Baixa Verde, nessa mesma época, 1830 e pouco, um tal de José Gramacho. Então, aquela história que Socorro Pedro me contou em 2014, que diz que foram 2 irmãos e um primo, que vieram do Cariri Velho. Cariri Velho é a sertão da Paraíba, a paróquia de São João do Cariri. Mas Cariri Velho também entrava em Pernambuco, pegando ali o município de Brejo da Madre de Deus, Jataúba e Santa Cruz do Capibaribe. E pesquisando pela internet a gente chegou a ver Ferreiras de Araújo ali, tanto nessa parte de Pernambuco, quanto Ferreira de Araújo lá, no Cariri Velho. Pode ser que Romão Gramacho Ferreira tenha vindo de lá, com mais alguém? Pode, mas tem como a gente afirmar? Não, por falta de documento. Então, o que a gente encontrou até agora foi esse Romão Gramacho Ferreira que encontrei, e meu primo de Afogados, pesquisador também, e genealogista que ele é, ele descobriu um José Gramacho morando aqui, em Baixa Verde, dando a entender que poderia ser irmão do Romão Gramacho. E já o Joaquim Ferreira de Araújo, morando no Estreito, também tinha um bocado desses Romualdos no Estreito, eu acredito que também vai ser um patriarca desses outros aí lá atrás, mas que vai ter toda uma ligação. Veja que a maioria dos sobrenomes era sempre Ferreira de Araújo. Ferreira de Araújo. Em algum momento eles excluem o Araújo e fica Ferreira de Nascimento, Ferreira de Azevedo, por aí vai. Então, por hoje encerrou o documentário, né? As 5 partes da história do Romão Ferreira, Romão Gramacho e etc e tal por aí. Isso, incluindo aquela outra parte que a gente já tinha deixado, que vai ser 6 partes com ela, vai né? ser 6 vídeos aí por sequência. Aí primeiro eu vou fazer um vídeo indicando o que é que eu vou fazer, aí depois eu vou sortando os vídeos aí. E falando só mais alguma coisa aqui, para o pessoal situar, teve uma pessoa que eu entrevistei, seu João Lagoa, ali do Riacho do Barreto, por ali, quando ele estava morando na vila, poucos dias antes dele falecer. E ele até disse, para eu colocar depois na internet, eu estou até devendo depois passar esse vídeo para a filha dele, Mônica, e passar com a sobrinha dele também, Geralda, né? É Geralda que chama Geralda, se não me engano, a sobrinha dele. Eu esqueci o nome. Heralda? Heralda, né? Heralda é uma moreninha Heralda. baixinha com a minha Isso, toda. pronto, Heralda. Heralda é Professora, sobrinha, né? Isso, professora. Heralda é sobrinha do seu João Lagoa. Seu João Lagoa também tem uma memória muito privilegiada. Então eu cheguei a filmar ele, que é uma memória retada para contar as histórias ali da região do Iaço Barreiro. Aí eu vim descobrir que ele era Vieira, pelo que ele falou, ele era Vieira por uma parte, dos Vieira do Sacos Henrique, e por outra parte do pai dele, era outra família, parece que era os Souza. E em algum momento criaram um sobrenome Vieira, depois. Mas assim, ele era dos Vieira, por a parte, salvo engano, da mãe, por parte dos Vieira do Sacos Henrique. Sacos Henrique, salvo engano, também já pertenceu à fazenda Saco ali, antiga. Aquela Saco do Irmão é mais antiga que Sacos Henrique. E que a família mais antiga ali, os Vieira, os Henrique, quando eu perguntei a ele, eu já tinha uma relação de nomes que eu pesquisei no documento, aí ele disse, olha, os Vieira, tudinho dali, vai descender de um homem chamado Henrique Vieira, que era português. Realmente. E fazia todo sentido. Porque uns documentos que eu encontrei, eu vi documentos de filhos desse Henrique, primeiro que chegou, que era Henrique José Vieira e esposo de Eugênia Pereira da Silveira. Quer fazer mais um vídeo?